Voltar aqui para frente. Feliz sábado. Dia de festa é dia bom, é dia bonito, né? É bom a gente estar aqui fazendo essa festa para os dias dos desbravadores. Louvado seja Deus por esse ministério, pelas nossas crianças e adolescentes e por aqueles que acompanham, que auxiliam esse ministério. Amém? Estou feliz de estar aqui hoje, nesse dia. Arrumei meu uniforme, comprei um uniforme novo, arrumei as insígnias bonitinho. Quase que não deu tempo, mas deu tempo, deu tudo certo. A gente se prepara para esse momento especial, a gente fica feliz de ver a igreja envolvida e as crianças e os adolescentes tomando as decisões, né, ao lado de Jesus. Isso é espetacular. Vale todo o esforço, né, Marcos? Vale todo o cansaço, todo o desprendimento da liderança, do Zé, do Júnior, da equipe toda aí, né? Vale muito a pena. A gente vê o resultado aqui no tanque, isso é maravilhoso. Eu não sei se você... Vamos perguntar aqui diferente. Para quantos campuris você já foi? Quem já foi em mais de 5 campuris? Alguém já foi em mais de 5 campuris? Estou vendo algumas mãos aí. Ó, mais de... Vamos ousar? Mais de 10 campuris. Alguém já foi em 10 campuris? Mais de 10 campuris? Tem um... Ó, rapaz, os caras estão firme e forte aí, Peterson. Além do Peterson, alguém foi em mais de 10. A Tati também, deixa eu ver. Lá também a Deise. O Marcos também. O Marcos está querendo fazer piada aqui, né? Eu vou ficar perguntando a manhã inteira aqui com o Marcos. Mais de 15 campuris. Não, 15 é 15. Tem alguém 15? 15. O Júnior? Nossa, Júnior. Não, Júnior... Gente, obrigado pelo testemunho de vocês, né? Mas para quem já foi em campuris, sabe que sempre tem uma coisinha ou outra que a gente não se agrada muito, né? Eu fiz uma lista aqui. A gente às vezes não dorme na cama que a gente queria dormir. O colchão inflável ajuda bastante, mas não é igual a nossa cama. A gente não tem o banho que talvez a gente gostaria de ter em casa, ou a gente nem tem o banho, né? Já aconteceu algumas vezes. O banheiro é um outro fator importante que a gente tem que lembrar, que nos campuris nem sempre, ou nos acampamentos, a gente tem um banheiro como a gente gostaria de ter. A quantidade de roupa que a gente leva, o Wi-Fi, né, meninada? Não tem Wi-Fi no campuri, geralmente, né? Se tem, não funciona, porque todo mundo está querendo usar ao mesmo tempo. A gente ainda fala de energia elétrica, a gente ainda tem os armários, que para mim a pior experiência do campuri é que as roupas fiquem sempre dentro da mochila ou dentro da mala, né? E cada vez que você vai usar alguma roupa, você tem que revirar a mala inteira. E aí você lembra de coisa que você não trouxe, esquece, e aí é aquela coisa de sempre, né? Temos os insetos ainda, né? Alguns aqui que talvez não gostem tanto dos insetos. E a tendência, queridos, é a gente sempre reclamar dessas coisas e não aproveitarmos a experiência. Nós somos reclamões de natureza. A gente sempre reclama, a gente fala mal de um monte de coisa e de um monte de gente. E a gente acaba esquecendo de aproveitar as amizades, a experiência, a natureza, o momento, aproveitar as mensagens, o sermão. E a gente acaba deixando de lado isso, focando nas coisas que não estão legais. Infelizmente, a gente não reclama só nos acampamentos, só nos campuris da vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A gente reclama da escola, a gente reclama do trabalho, a gente reclama do chefe, a gente reclama dos colegas, a gente reclama do esposo, da esposa, dos filhos, a gente reclama da casa que não é como a gente queria, não está como a gente gostaria que fosse, a gente reclama do carro, a gente reclama dos preços, a gente reclama do clima, a gente reclama da comida, nem sempre é como a gente quer na vida, né? Eu queria batata frita todos os dias lá em casa, minha mãe não fazia batata frita todo dia. Eu queria as comidas legais sempre, mas não era sempre que tinha. A gente também, infelizmente, acaba reclamando da igreja, a gente reclama dos pastores, a gente reclama da liderança, e a lista continua. A gente está também num momento onde a gente vai ter as eleições aí, né? E a gente fala muito mal de muita coisa, mas a gente na hora de votar não faz direito também, né? Então fica o apelo, o desafio para você, com muito carinho, né? Pensar bastante, orar não somente pelo seu voto, mas por aqueles que
que representam a igreja, né? Que são candidatos adventistas. Ore por essas pessoas, ore pelos que não são também. É importante a gente cumprir esse dever, está na Bíblia isso, mas a gente gosta mesmo é só de reclamar. A gente gosta de reclamar e a gente não quer ser responsável. E sabe qual que é o problema? As reclamações, elas são contagiantes. As reclamações são contagiantes. Você nem tinha percebido que não estava legal, mas alguém começou a falar e isso vai te contagiar. E no final das contas a gente começa a dizer: rapaz, não é que é verdade? Está ruim mesmo. Olha, a comida não está prestando mesmo, já estou com saudade de casa. Deviam ter feito de um jeito diferente, fizeram errado. Se fosse eu, faria diferente. E aí vai. A gente vai hoje ver uma história na Bíblia de uma circunstância parecida como essa. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números. A maioria dos versos que a gente vai usar hoje estão aí. Números capítulo 10. A história está no capítulo 11, mas a gente vai olhar um pouquinho antes do 10 para entender o contexto e a gente depois vai em seguida para o capítulo 11. Todo mundo encontrou aí? Números é fácil de achar, né? Lá no comecinho, e aí você vai até o capítulo 10 do livro de Números. Vamos orar mais uma vez, por gentileza? Querido Deus, estamos com a Bíblia aberta e queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Temos um coração reclamão de natureza, Pai, e a gente quer pedir a Tua ajuda hoje para a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, tomar cuidado com as nossas palavras e tomar muito cuidado com o que a gente pede para o Senhor, porque a gente quer pedir de maneira correta, a gente quer pedir com a Tua bênção, a gente quer pedir a Tua guia, a Tua orientação. Fale ao nosso coração, Pai, por favor, em nome de Jesus, amém. Números capítulo 10, vamos para o verso 11 e para o verso 12. Números capítulo 10, o verso 11 e o verso 12. Diz assim: no segundo ano desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. A gente tem uma sequência de eventos, eu vou recapitular aqui rapidinho para você se ambientar onde a gente está falando, tá? Os israelitas saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, logo em seguida tem o milagre das águas amargas, das águas de Mara. Depois a gente vê o milagre da água saindo da rocha. Depois eles ainda têm a batalha de Amalaque, onde Deus dá a vitória para eles. E por último, eles chegam no Sinai. No Sinai eles recebem os mandamentos, eles recebem as leis, recebem as instruções, e onde o tabernáculo é estabelecido, onde é construído o tabernáculo. Então, depois de mais ou menos 2 anos desde a saída do Egito, até aonde eles estão agora, é mais ou menos 2 anos. É entre 1 ano e 2 anos mais ou menos o tempo onde aconteceu essa história que a gente vai estudar hoje. Se a gente lembrar ainda, né, olhando essa referência, olhando tudo isso que foi falado aqui, diz assim: o Senhor tirou seu povo do Egito, Ellen White falando, de maneira vitoriosa. Ele os guiou pelo deserto para prová-los e testá-los. Ele repetidamente manifestou seu poder milagroso em sua libertação de seus inimigos. Ele prometeu tomá-los para si como seu tesouro peculiar, se eles obedecessem a sua voz e guardassem seus mandamentos. Mas será que foi assim que aconteceu? Será que deu tudo certo desse jeito? Vamos ver hoje, a gente vai descobrir. Vamos para o final do capítulo 10 agora, no verso 33. Capítulo 10 e o verso 33 do livro de Números. Números 10, 33, diz assim, 33 e 34. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. Então eles saíram do Sinai e marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. E a cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia contra eles. Gente, a nuvem era o GPS deles. Naquela época não tinha GPS. A nuvem levantava e começava a se mexer, ou a se movimentar, eles sabiam, está na hora de a gente levantar acampamento.
É uma sensação legal, né? De quando a gente foi acampar, quando acaba o acampamento, a gente começa a desmontar as barracas para a gente voltar para casa ou ir para o próximo destino. Eles eram meio que nômades assim, né? Iam de um lugar para o outro. Então eles levantavam, desmontavam as barracas e iam para outro lugar. E eles não sabiam como ia ser o caminho pela frente, mas a nuvem levantou, o GPS está indicando o caminho, a gente segue o GPS. Deus deu o sinal, então, é a hora de sair. E depois de 3 dias de Campuri, será que a gente pode dizer assim, né? De viagem para chegar no Campuri, agora eles chegam para um novo local. E agora a gente começa a história propriamente dita que a gente vai estudar hoje, que está no livro de Números capítulo 11. No verso 1 até o 3 diz o seguinte, eu vou lendo trechos e a gente vai conversando sobre esses trechos que a gente já leu anteriormente. Números 11, do verso 1 até o verso 3 diz: o povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Enquanto os ouvia, a ira do Senhor se acendeu. E ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Quem vivia nas extremidades do acampamento eram os estrangeiros. Se você olhar um mapinha na sua Bíblia, ou olhar os desenhos do tabernáculo, as tribos ficavam ao redor do acampamento, e os estrangeiros, aqueles que decidiram espontaneamente seguir o povo de Israel, eles viviam nas extremidades. Então essa rebeliãozinha, essa reclamaçãozinha que começou lá, Deus provavelmente fez esse castigo direto para aqueles que haviam reclamado, que eram esses estrangeiros que viviam lá nas extremidades, né? Eles estavam literalmente no deserto. Os israelitas estavam no meio do deserto. A gente viu no capítulo 10. Às vezes a vida nos leva a alguns desertos, não é verdade? Talvez assim como o povo de Israel, alguns anos atrás, esteve literalmente no deserto. Talvez hoje você se encontre num deserto da sua vida. No deserto não tem muita coisa que cresce, mas as reclamações, com certeza elas aparecem no deserto. No deserto, com certeza, as reclamações elas se exponencializam. E o que esses desertos podem ser na nossa vida hoje? Uma mudança de profissão, talvez um estudante universitário mudando de curso no meio do curso, ou deixando o curso, ou escolhendo tomando uma outra decisão. Umas lutas do casamento, desafios da paternidade, um novo emprego, uma nova escola, uma nova vida talvez de sobriedade, você está abandonando, abrindo mão dos seus vícios, uma mudança de status, de relacionamento, tudo isso aí pode ser um deserto. Tudo isso pode ser um deserto na nossa vida. E ao passar pelo deserto, talvez a gente seja tentado a dizer, eu acho que Deus não está fazendo um bom trabalho. Será que Deus não está vendo onde a minha vida está indo? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Eu estou no meio do deserto, eu sou um filho de Deus, como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu estou no meio do deserto? Por que o povo reclamou? E por que talvez hoje a gente reclame também? Três coisinhas básicas aqui para a gente continuar a história. Eles tinham uma visão errada do passado. Eles eram escravos e Deus os havia libertado. Eles esqueceram disso. Eles eram ingratos pelo presente. Deus guiava eles a cada passo. A nuvem ia à frente deles. A nuvem mostrava o caminho que tinha que seguir. Mas mesmo assim eles questionam agora Deus. E por último, eles tinham uma falta de visão do futuro. Deus prometeu uma terra livre para eles. Uma terra que eles não precisaram comprar. Uma terra que era deles. Mas eles mesmo assim não ficam contentes. Eles mesmo assim não se satisfazem com isso. Para eles não está bom o suficiente. E a história continua. Não parou nessa reclamação. Esse foi o problema. Verso 4 até o verso 6 de Números capítulo 11, 4 a 6 diz: então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade do Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos, cebolas, tudo à vontade. Mas agora perdemos o apetite e a gente não vê outra coisa além de maná. Que tristeza, né? Gente, quanta coisa para falar desse pequeno trecho.
Um bando de estrangeiros, eles não eram judeus, a gente já comentou sobre isso. Muitos dentre eles desses estrangeiros, estavam acostumados com uma comida luxuosa, que não tinha no meio do deserto. E agora eles começam a reclamar. O descontentamento, como a gente falou no começo, e a reclamação, elas são contagiantes. Elas passam. Começou com os estrangeiros. Daqui a pouco o povo de Israel também estava reclamando. Foi na pilha deles, né? Tá reclamando, nossa, é verdade, tá ruim mesmo esse negócio, que saudade do Egito. Eles disseram que Deus e sua provisão não eram suficientes para eles. A gente prefere estar no Egito. O Egito era melhor que ser livre. Esqueceram rapidamente da libertação operada por Deus e falaram mal do cuidado de Deus. Estavam tão acostumados com as coisas ruins, a serem escravos, que quando foram livres, ficaram livres, se tornaram livres, começaram a reclamar. Eles olharam para trás com saudade do tempo que eles tiveram no Egito, quando costumavam se alimentar no buffet de Faraó. Faraó oferecia um buffet, um banquete para a gente. Que saudade do banquete de Faraó. Não sei se era bem assim, mas pelo menos é o jeito que eles disseram que era assim. Saudade de Faraó, dos banquetes que a gente tinha lá. Eles ansiavam pelos potes de carne do Egito, lamentavam e choravam com pesar. E mesmo Deus tendo feito tudo o que fez através ou para o povo. O verso 5 ainda diz que numa outra ocasião, a gente lembra na Bíblia, se você voltar lá em Êxodo do capítulo 16, o povo também reclamou. Mas nessa vez eles tinham certo motivo para reclamar, porque eles de fato não tinham comida. Mas nesse momento, eles tinham comida. Que comida que eles tinham? Deus provia para eles o maná. Eles queriam peixe, mas para voltar no meio do deserto, para ter peixe, eles precisavam voltar para o Egito. Eles estavam cogitando a ideia de voltarem a ser escravos para poder ter carne, para poder ter peixe. A gente faz assim às vezes, não faz? Aí Deus liberta a gente de algumas coisas e a gente prefere talvez continuar preso a essas coisas, pelos prazeres momentâneos, pelas coisas do momento. A gente acha que vale a pena valorizar o sacrifício, a coisa que não era tão boa assim, que a gente até reclamava, pediu libertação. Deus libertou o povo porque eles pediram: Senhor, liberta a gente não aguenta mais. A gente vê isso lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Deus não tinha proibido eles de comer carne, mas Deus sabia que a dieta melhor para eles, mais saudável, é que eles não tivessem carne. E por isso, Deus providenciava o maná todos os dias para eles. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas bateu aquela saudadinha do Egito. Nossa, que saudade da comida do Egito. Que saudade. Que saudade dos peixes, dos melões, dos alhos, das cebolas. Eu acho que não era tão ruim assim ser escravo. É o que eles disseram. É duvidoso que Faraó alimentou eles desse jeito. E se alimentou dando boa comida, é que para eles trabalhassem mais. É para que eles pudessem trabalhar mais e melhor, para que tivessem mais força. Falaram que ganhavam comida de graça. Mas que escravo que trabalha de graça? Ou que escravo que ganha comida de graça? Que escravo que ganha comida de graça? Era o trabalho deles, eles ganhavam a comida pela qual eles trabalhavam. Queridos, imagine você, talvez pensando em reclamar aí do povo de Israel, né? Imagina você comer praticamente a mesma comida por 2 anos. Será que você reclamaria? O mesmo tempero, vamos dizer assim, arroz e feijão por 2 anos, só arroz e feijão. Mas daí você faz um dia um mexido, outro dia você faz uma outra coisa, você faz um bolo de arroz, você faz um assado de arroz, uma salada de arroz, você faz... É tudo arroz e feijão. Imagina você fazendo isso aí por 2 anos. Aparentemente a gente começa a dizer assim, eu acho que eles tinham até que razão para reclamar. Meninada aqui do Desbravador, imagina você ir para um acampamento e você olhar no cardápio todos os dias ser a mesma comida. Não? Não dá? Era o que estava mais ou menos acontecendo lá. Era praticamente a mesma comida todos os dias. No entanto, eles não tinham apenas o maná para comer. Eles dizem que agora o apetite deles se seca. Eles agora dizem assim, exageram a situação. A gente está muito ruim aqui. A gente não aguenta mais, a gente está enjoado de comer maná. A gente não aguenta mais comer maná. É maná no café, no almoço e na janta. A gente não quer mais saber de maná. Triste, né? Rejeitaram a provisão de Deus. Eles não ficaram satisfeitos, eles desrespeitaram a Deus, desvalorizaram o sacrifício, a provisão que Deus tinha feito, o cuidado de Deus, e eles acham que
eles podem fazer de um jeito melhor. Aconteceu algo semelhante comigo. Digo semelhante porque não dá para não comer 2 anos a mesma coisa, né? Eu chegava da escola e eu tinha o hábito de olhar as panelas. Alguém aqui faz isso? Quando você chega da escola, alguém faz? Faz? Ufa, não era o único. Eu chegava de casa e ia olhar as panelas para ver que comida ia ter no almoço. E eu lembro um dia que eu cheguei em casa e fui olhar as panelas. E eu só vi uma panela no fogão. Eu falei, o que será que vai ter só nessa panela, né? Eu fui, olhei a panela e tinha aipim, mandioca, macaxeira, não sei, né? Como é que vocês falam por aí, ou quem está assistindo a gente fala. E eu olhei, só tinha aipim na panela. E eu olhei assim para minha mãe, bah mãe, só aipim hoje? E ela falou, só aipim hoje. Aí eu peguei, saí da cozinha, fui para o quarto, troquei de roupa, voltei para o almoço, né? A hora que sentamos à mesa, minha mãe, não lembro quem fez a oração, e eu lembro que eu fui pegar meu pratinho assim, feliz da vida, para botar o aipim. E minha mãe olhou para mim e falou, não, você não vai comer hoje, porque só tem aipim, então você não vai comer. Tipo, eu tinha reclamado da comida, entendeu? Minha mãe, com um jeito muito didático, me ajudou a não reclamar da comida. E eu falei assim, mãe, mas não, você só vai jantar agora. E ai de você que eu sinta cheiro de comida em você essa tarde. A próxima refeição sua vai ser na janta. Ferrou, né? Falei assim, cara, eu achei que só aipim estava ruim, agora não comer está pior, entendeu? Chegou na janta, adivinha o que tinha? A panela de aipim. Não deram conta no almoço. Sobrou aipim para comer na janta. Gente, depois daquele dia, cada vez que eu pensava em reclamar, que eu chegava na mesa e porventura talvez tinha só uma panela de comida ou só um tipo de alimento, eu dizia assim, nossa, que bom, né? Tem comida hoje, coisa boa. Uma boa receita, assim, né? Funcionou lá em casa, não sei se vai funcionar na sua. Minha mãe muito corajosa, assim, hoje eu olho algumas coisas que ela fazia no passado, assim, meu Deus, como é que Deus deu sabedoria, né? Porque funcionou, não sei se funciona hoje, estou falando de novo, né? Mas a gente valorizava, depois tinha que valorizar, não tinha muita opção, né? Valorizava a comida. Os israelitas com as referências erradas, levaram eles a terem desejos errados. E resultou em descontentamento e ingratidão. Toda a nossa insatisfação e descontentamento, todos, em última análise, são contra Deus. Quando a gente diz assim, Deus, você não está fazendo um bom trabalho, as coisas estão dando errado aqui, o Senhor não está fazendo o seu trabalho bem feito. Está faltando coisa aqui, Senhor, o Senhor é que está falhando, o Senhor está errando. Alguma coisa não está certa e a nossa tendência é reclamar, é a gente pedir a Deus, é a gente implorar, é a gente dizer assim, a gente não aguenta mais essa vida de bênçãos que a gente tem, a gente não quer mais o cuidado de Deus, a gente não aguenta mais o cuidado de Deus, a gente não aguenta mais comer maná. Mas o que era esse maná que o povo estava reclamando? Se a gente voltar um pouquinho em Números, Êxodo, na realidade, a gente volta lá em Êxodo, Números capítulo 11, do verso 7 ao verso 9, fala o que era o maná. E a gente volta lá em Êxodo, a gente vai ver o início do maná. O povo reclamou de maneira semelhante. E Deus falou assim, então tá bom, vocês estão reclamando que está faltando comida no deserto para vocês. Eu vou fazer chover comida todos os dias. Não era chover hambúrguer, né? Tem um filmezinho por aí que é de chover hambúrguer. Mas tenta imaginar chovendo hambúrguer, mas não chover hambúrguer, mas chover maná todo dia. É isso que Deus prometeu fazer. E esse pão vai chover do céu. Vocês vão lembrar todo dia que eu estou dando isso para vocês. Eles recebem a instrução de como tinham que colher o maná. Tinha os horários, né? Os dias específicos. Tinha dia que tinha que colher a mais, tinha dia que não caía, que no caso era o sábado. E além do maná, nesse dia que eles reclamaram, se você voltar lá na história, no capítulo de Êxodo 16, você vai ver que caiu carne também nesse dia, mas foi por um dia, caiu carne. A cota diária do maná, eu fiz umas contas matemáticas aqui, tentei chegar ao máximo assim de precisão possível, tá? A cota diária do maná era de 1 gomer, repete comigo, 1 gomer, G-O-M-E-R, 1 gomer.
Quanto que é um gomer? Se a gente fosse traduzir hoje para a nossa linguagem, seria entre 1 litro 760 ml e 2 litros e 200. Para facilitar a matemática, vamos deixar em 2 litros, tudo certo? Beleza? Agora, para a gente entender quanto de maná caía por dia, a gente precisa lembrar quantas pessoas tinham. Se a cota diária por pessoa era de 2 litros, um gomer, 2 litros, quantas pessoas estavam no deserto? A gente sabe, e Moisés vai falar mais para frente, que tinham 600 mil soldados, fora crianças e mulheres. Vamos arredondar essa conta também para ficar mais fácil para 2 milhões, pode ser? Vocês acham que é uma conta justa? 600 mil soldados, de 18 a alguns anos aí, então os homens, né? Se a gente inclui as mulheres e crianças, no começo da caminhada, 2 anos no deserto, 2 milhões de pessoas é uma conta razoável. Tem gente que fala até mais, de 2 a 4 milhões de pessoas. Os matemáticos aí já devem ter feito as contas, né? Se eram 2 litros de maná por pessoa, e haviam 2 milhões de pessoas no deserto, quanto que tinha que chover de maná todo dia? Quanto? Se tinha 2 litros, eram 2 litros de maná por pessoa. Se tinham 2 milhões de pessoas no deserto, quantos litros de maná precisavam cair todos os dias? 4 milhões? É isso aí? Deixa eu confirmar a minha matemática aqui. Exato. 4 milhões de litros por dia caíam de maná. No meio do deserto, Deus fazia chover. Vamos tentar imaginar cair do céu 4 milhões. 4 não, né? Porque 4, por aí. Garrafinhas de 2 litros, né? Cai lá a garrafinha de 2 litros e você ia, pegava a sua garrafinha de 2 litros e levava para fazer o seu maná. No meio do deserto, Deus fazendo chover 4 milhões de litros. Seriam 2 milhões de garrafas, né? 2 milhões de garrafas. Gente, é muita coisa, e é isso que Deus estava fazendo, e o povo diz assim: Senhor, a gente não quer mais saber de maná, a gente não aguenta mais maná. Esse maná aí já deu o que tinha que dar, a gente já está cansado de maná. Mal sabiam eles que o maná ia cair ainda por 38 anos. O maná caiu por 40 anos. Durante o período que eles estiveram no deserto, caiu o maná. Realmente os israelitas não tinham do que reclamar, não estava faltando comida, Deus estava dando as provisões diárias para eles. Todo dia caía maná, não estava faltando nada. Mas mesmo assim, eles não ficaram satisfeitos. A gente volta para Números agora, depois desse breve apanhado sobre o maná, para entender o que eles estavam reclamando. Agora a gente vai para o livro, continuamos no livro de Êxodo, capítulo 11, o verso 18 agora. Aí Deus agora manda uma mensagem, diz assim lá no verso 18: diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor ouviu o que vocês disseram. Ah, se tivéssemos carne, estávamos muito melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão que comer. Comerão carne por 1 mês inteiro. E aí no verso 19 fala: e não será apenas 1 dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Vai ser 30 dias de carne. Vocês estão cansados de maná? Eu vou dar carne para vocês então. É carne que vocês querem? Vocês vão ter carne. E aí, para finalizar ali o finalzinho do verso 20: comerão carne por 1 mês inteiro, até sair carne pelo nariz. Vocês vão comer até não caber mais. É isso que Deus falou. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está entre vocês e reclamaram contra Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Eles disseram para Deus, em outras palavras, era melhor a gente ter continuado no Egito. O Egito estava muito melhor que esse deserto aqui. Lá pelo menos a gente tinha uma comida da hora. A gente está aqui agora, não tem comida da hora e a gente não tem um propósito aqui. Não está servindo de nada essa nossa caminhada aqui. A reclamação deles foi além de reclamar do cardápio. Eles reclamaram do próprio Deus. Deus muitas vezes atende aos desejos das pessoas, dos pecadores com ira, das pessoas com ira, para que de alguma forma possa ajudá-las a entender que as consequências dos desejos são graves. Vocês pediram carne, então vocês vão ter que comer carne e vocês vão ter que comer tudo. Eu lembro uma primeira vez que eu lembro de ter ido num café colonial, eu tinha uns 8 anos de idade, 8, 10 anos de idade. E eu cheguei naquele buffet assim, olhei aquele negócio, falei: meu Deus, que mundo de comida, né? E eu olhei para minha mãe assim: é tudo à vontade? Ela falou: é.
mas o que você colocar no prato, você vai comer. Aí, sabe quando você vai fazer o prato que você fica assim, e agora? Coloco ou não coloco? Sabe aquela luta assim? Tudo à vontade, aquele bifezão gigante. Eu falei, meu Deus, vou me acabar comendo hoje. E a gente nessa cidade come bastante, né? E eu peguei um prato, na realidade tinha uma bandeja assim, né? Não sei por que eles dão essas ideias, esses negócios, né? Então uma bandeja desse tamanho, eu coloquei o prato, o que não ia cabendo no prato, eu ia, entendeu? Fazendo um puxadinho ali na bandeja, ia arrumando ali. Cheguei, olhei um determinado, parecia que era pão de queijo, e eu gosto de pão de queijo. E eu olhei, eu peguei uns 10 assim, entendeu? Só daquele pãozinho de queijo. A minha inexperiência fez com que eu não provasse antes de pegar os 10, né? E eu lembrei, enquanto fazia o prato, que a minha mãe falou, o que você colocar no prato, você vai ter que comer tudo. E eu enchi o prato, e falei, nossa, eu vou chegar na mesa, vou comer esse pão de queijo maravilhoso e tal, não sei o quê. E gente, a hora que eu cheguei, sentei na mesa, primeiro item do prato que eu peguei foi pão de queijo. A hora que eu botei na boca, ele não quebrava, entendeu? Não sei o que era, não era de queijo, parecia pão de queijo, mas não era queijo e não tinha nem gosto de queijo. E eu só olhei para minha mãe que estava na minha frente, e a minha mãe com uma cara assim, quero ver, quero ver você comer tudo agora. Você queria pão de queijo agora, tipo o povo de Israel, né? Você queria, então você vai comer tudo agora, entendeu? E eu já olhei e comecei a chorar, porque eu falei, mãe, eu não vou dar conta, mas esse negócio é horrível. Você vai ter que comer tudo. Minha mãe não aliviou. Graças a Deus, a providência divina, nesse dia eu tinha um tio gente boa, parceiro de crime, que fez uns desvios para mim do suposto pão de queijo. Não precisei comer todos. Mas a minha mãe de olho, se colocar no prato, você vai ter que comer tudo. Sabe, eu acho que às vezes a gente pede algumas coisas para Deus que a gente não tem noção do que está pedindo. A gente, na nossa sabedoria, a gente se julga tão inteligente que a gente pede umas coisas para Deus que a gente não tem noção do que a gente está pedindo. E a gente esquece que os nossos pedidos para Deus, eles revelam o que está dentro do nosso coração. As nossas preocupações. Nesse dia o povo pediu carne, mas eles queriam mais do que carne. Eles não queriam mais Deus no pé deles, dizendo vai, não vai, pode, não pode. Eles queriam, estar longe disso tudo. Deus agora fala para eles assim, vocês vão ter carne por 30 dias. Queridos, uma coisa muito importante. Se os nossos desejos pelas coisas erradas se realizam, tome cuidado, você tem que ter medo disso. Se o que você pediu, você sabe que é errado, você sabe que o que você está pedindo é errado, não vai fazer bem para você. Você sabe que o que você está pedindo não vai fazer bem para você, e você continua pedindo, insistindo. Se isso acontecer, tome cuidado, porque pode ser o seu final. Esse pode ser o seu fim. Se as coisas que você está pedindo hoje para Deus, ou as coisas que você já pediu no passado para Deus, eram contrárias à palavra de Deus, e você recebeu essas coisas, tome cuidado, porque esse pode ser o seu fim. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você peça. Tome cuidado com as intenções que você está pedindo para Deus. Agora, a gente está indo para o final, e aí Moisés diz assim, Senhor, verso 21 a 23, estou parafraseando aqui o que ele diz, Senhor, o Senhor não está entendendo quantas pessoas tem aqui o Senhor não está entendendo. Se o Senhor está dizendo que vai mandar carne para 30 dias, o Senhor falou que vai mandar carne, o que eu escutei, o Senhor falou que era 30 dias que eles iam ter que comer tudo. O Senhor tem noção de quanta carne esse povo vai comer? Vamos tentar voltar para a matemática lá do maná? Lembram que eram 2 litros por dia? Para 2 milhões de pessoas, isso era para um dia, é só a gente fazer vezes 30 agora. A gente pega 4 milhões de litros de maná, se a gente usar a mesma proporção que eles comessem de maná, eles fossem comer de carne, quanto que Deus ia ter que mandar de carne, se eles comessem na mesma proporção que comiam maná? É só a gente pegar os 4 milhões e fazer vezes 30, dá quanto? 120 milhões de litros, ou de quilos de carne. Gente, é muita coisa. E Moisés estava até com razão, Senhor, o Senhor não fez a matemática. O Senhor não fez, não é possível que o Senhor fez a matemática. Como é que o Senhor vai arrumar 120 milhões de litros ou de quilos de carne no meio do deserto? E Moisés ainda dá umas dicas para Deus. Senhor, se a gente matar
todos os nossos rebanhos, não vai dar certo. Se a gente pegar todos os peixes do mar, também não vai dar certo. Vai faltar carne. O senhor não tem noção do quanto esse povo come. E gente, crente come, né? Crente não bebe, não fuma, não vai para festa, mas o que come não está escrito. E não é de hoje isso. Moisés já estava preocupado com isso lá há muito tempo atrás. O senhor não tem noção, é 120 milhões de litros. É muita carne, Deus. E aí qual que é a resposta de Deus? Moisés, eu acho que na realidade as coisas estão erradas aqui. Você acha que eu mudei? Você não sabe com quem que você está falando? Você esqueceu que ninguém tinha feito o que eu fiz no Mar Vermelho? Você esqueceu que ninguém tinha tirado a água da rocha? Você esqueceu dos milagres todos que eu fiz? Eu acho que você está precisando de refrescar a memória, Moisés. Gente, quantas vezes a gente mede Deus pelos nossos parâmetros? E a gente diz assim, rapaz, isso aqui é impossível. E a gente esquece de falar com Deus. A gente coloca Deus dentro de uma caixa de opções. Se a gente diz assim, o senhor vai fazer A, B, C, D, E, E. O senhor tem essas opções. A gente abre diante de Deus um menu de possibilidades. O senhor pode fazer assim, 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 assim. E Deus vem e fala assim, não quero nenhum desses aí. Porque eu não penso desse jeito aí. Eu não penso igual você está pensando. A gente esquece que a especialidade de Deus é o impossível e o impensável. Nunca que Moisés imaginou que Deus ia fazer o que ele fez. E aí agora a gente vem para a melhor e infelizmente a pior parte da história também. Números capítulo 11, do verso 31 até o 35, fala: Deus mandou um vento que trouxe codornizes do lado do mar e os fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Elas voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornizes durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém colheu menos do que 10 homeres. Em seguida espalharam as codornizes por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Que triste final, né? Que triste final. Alguns dizem que tem duas possibilidades: ou elas caíram à altura de 1 metro, então fizeram vários montões de carne, só que se fosse desse jeito, eles não poderiam comer essa carne, porque o judeu, o que Deus já tinha orientado eles não podiam comer a carne de animais mortos. Então a maior probabilidade, o que os estudiosos falam, é que as codornizes voaram baixinho, eles conseguiam pegar com a mão. Então a altura de 1 metro do chão, eles conseguiam, então elas voando, eles iam e pegavam as codornizes para comer. E eles fizeram isso durante aquele dia, durante aquela noite e o outro dia todinho. Não podia faltar carne, né? Porque Deus falou que ia chover carne, mas não podia faltar carne. O verso 32 fala que o desejo deles era tão grande, que eles passaram esse tempo todo recolhendo carne. Agora, gente, a medida aqui é diferente. A medida do maná era gomer. A medida que fala aqui das codornizes é homer. Tem diferença? Muito. Um homer é a mesma proporção da medida anterior, mas é de 176 litros a 220 litros. Um homer. Eles recolheram, o que menos recolheu 10 homeres. A gente está arredondando, então, o que menos recolheu 2.000 litros, ou 2.000 quilos de ave. A pessoa que menos recolheu 2.000 litros, 2.000 quilos de pássaro, né, de ave, de codornizes. Moisés estava preocupado que Deus não ia dar conta de prover 120 milhões de quilos, né? Mas no final das contas, se a gente vê que cada um recolheu 2.000 litros e a gente tinha 2 milhões de pessoas, e a gente fazia essa matemática, Deus mandou nesses 2 dias 4 bilhões de quilos de litros de ave. Esse é o seu Deus, é o meu Deus. Você pode dizer um amém por isso? Mas eu te convido a dizer misericórdia também. Misericórdia.
Sabe aquela coisa que a gente bate o pé, insiste tanto com Deus, Senhor, eu quero. Criança birrenta que se joga no mercado. Eu fiz isso uma vez só na vida, nunca mais fiz. Não foi uma boa experiência. Uma vez eu me joguei, mãe, eu quero. Uma vez só, não precisou mais, a gente conversou ali no corredor, uma conversa amigável, tranquila, tudo resolvido, e as compras continuaram. Queridos, Deus muitas vezes vai atender o nosso pedido mimado, só para dizer assim, rapaz, você viu que você está errado? Eu estou te dando não é porque é o certo, não é porque é o bom para você, mas é que você não desiste, cara. Você está pedindo, então tá bom, então pega, então vai. E esse Deus é poderoso e mandou 4 bilhões de litros, o que Moisés nem tinha pensado. Moisés pensando aqui, 120 milhões para carne para todo mundo, não vai dar. Deus superabundou aquilo que ele tinha e calculado, que ele tinha imaginado. Eles acabaram recolhendo a quantidade de carne para 1000 dias, não foi para um dia. Eles pegaram carne para 1000 dias, é quase 3 anos de carne que eles pegaram. É o povo que estava descontrolado, que não tinha noção do que estava fazendo. Será que você e eu hoje talvez estamos correndo o risco de estarmos pedindo para Deus algo que não faz sentido? Algo assim que é meio mirabolante, meio diferente. E a gente ainda assim tem coragem de pedir para Deus isso e continuar insistindo para Deus, Senhor, eu quero, eu preciso, me dá. Criança mimada, um cristão mimado, que não vai sossegar enquanto não parar de pedir. Eu não estou dizendo que você não tem que orar pela cura, que você tem que orar pela libertação. Eu não estou dizendo essas coisas. Eu estou dizendo quando você faz um pedido mimado para Deus. Quando você pede algo que na realidade você nem precisa tanto. É mais um acessório, é mais um apetrecho, é mais algo que contribui, não é uma necessidade. Porque eles precisavam de comida? Não, eles não precisavam de comida. A comida estava caindo, o maná estava sendo providenciado. O maná estava sendo providenciado. Os apetites depravados deles controlavam a mentalidade deles. Como é que estão os teus desejos? O que você tem pedido para Deus hoje? Quais são os teus pedidos? O que está no teu top 5 de pedidos para Deus? O que está no teu top 5? Quais são a sua lista de desejos com Deus? Muitos acabaram morrendo antes de comer toda a carne que eles tinham recolhido. A maioria, na realidade, morreu antes de recolher toda a carne que eles tinham recolhido. E aquele lugar ficou conhecido como sepultura dos desejos. Aqui foram enterrados aqueles que desejaram. Qual é o destino final do teu desejo? O que você está pedindo hoje? Desbravador, eu quero comida boa, eu quero acampar num hotel. Não combina, né? Acampamento e hotel parece que não combina. Eu quero tanto isso, eu preciso tanto daquilo. Vamos levar para a nossa vida. Eu quero uma promoção de emprego, eu quero trocar de carro, eu quero uma casa nova. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Será que a gente de fato está pedindo o que é correto, o que é a vontade de Deus para a nossa vida? Eles acabaram valorizando o que era terreno e perderam aquilo que era espiritual. Eles ganharam no físico, mas perderam no espiritual. E acabaram morrendo por conta dos seus desejos. A história da incredulidade deles deixa um alerta para a gente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6 fala: essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Deus deixou registrado isso como exemplo para a gente. Para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Para que a gente não queira as coisas ruins como eles desejaram. Eles eram muito abençoados, mas tiveram coragem de reclamar de Deus. Nós reclamamos muito, mas a gente nunca reclama de ter muito. A gente sempre reclama do que a gente não tem. Ah, Senhor, eu estou reclamando hoje porque eu sou muito abençoado. Você já reclamou assim? Você já fez isso com Deus? Senhor, olha, eu estou muito chateado porque eu tenho muito. O Senhor me abençoa muito, pode parar de me abençoar. Eu não sei se alguém aqui já falou isso. Eu duvido. Eu nunca falei isso, eu acho que eu nunca falaria isso. Porque eu sempre quero mais. Eu sempre vou olhar para o que tem mais e não para o que tem menos. Eu sempre vou olhar para cima, nossa, quero ter um negócio desse, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente não olha para aqueles que não têm. O nosso desejo está sempre naquilo que a gente não tem e a gente acaba esquecendo aquilo que a gente tem. A gente não reclama da boa comida, da boa roupa, do bom carro, das boas férias, dos bons amigos, dos bons aparelhos eletrônicos que a gente tem.
da boa casa que a gente tem, a gente não reclama disso. A gente reclama das coisas que a gente não tem. E aí fica um recado, principalmente para os adolescentes. Quantas vezes a gente tem a tendência de reclamar dos pais, né? Do cuidado dos pais, das regras da casa, dos nãos dos pais. Da escola a gente reclama, da comida a gente reclama, da casa a gente reclama. A gente compara a gente com os coleguinhas, né? Porque o fulano fez, o fulano tem. Triste, né? A gente quer o que não tem e valoriza o que não tem. A gente quer o que não tem e valoriza o que tem. Queremos o que não temos e não valorizamos o que temos. Questionamos as dificuldades, mas não questionamos as bênçãos que recebemos. A exemplo dos israelitas, a gente confunde o que a gente mais quer com o que a gente mais precisa. O título do sermão de hoje é Peça Pensando no Céu. Se todo pedido que a gente fizesse para Deus, a gente fizesse pensando no céu, será que seriam diferentes os nossos pedidos? Se todos os pedidos que nós fizéssemos pensando no céu, os nossos pedidos seriam diferentes? Muitas vezes a nossa caminhada aqui nessa terra, a gente esquece que a gente está aqui somente de passagem, somos estrangeiros. E a gente quer tanta coisa, a gente diz que precisa de tanta coisa, que tanta coisa é importante, que tanta coisa é especial, que tanta coisa é essencial, que tanta coisa é necessária, mas será que de fato é? Meu desafio para você hoje é avaliar os seus pedidos. O que você tem pedido para Deus? Meu desafio para você hoje é a gente olhar o que a gente tem pedido para Deus. Será que tem alguma coisa que você tem que parar de pedir para Deus? Será que tem coisas que você está pedindo para Deus hoje que vão acabar sendo o seu fim, que vão fazer mal para você? Hoje você pode escolher parar de pedir algumas coisas, começar a pedir coisas diferentes. Hoje você pode fazer isso. Hoje você tem essa oportunidade. Seu foco está no Egito ou está em Canaã? Seu foco está nas coisas passageiras ou nas coisas eternas? A gente vai ouvir uma música agora. Melissa vai cantar para a gente. Essa música fala que a gente é um viajante. A gente está em terra estranha, a gente está só de passagem. E como a gente encara essa passagem, essa nossa estadia aqui nessa terra, vai mudar todo o nosso futuro, vai mudar todo o jeito que a gente vai interpretar as coisas. Escute essa música agora. Vou pegar o microfone. Dá o microfone. Jeito. Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tenho o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou fraca.
tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que o meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Quero orar contigo nesse momento, dar você a ficar de pé, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos pedidos, para que Ele purifique o nosso coração, que a gente peça de maneira correta, e mais do que isso, para que a gente lembre sempre que a gente tem um Deus poderoso do nosso lado, que se precisar Ele pode fazer o impensável e impossível pelos seus filhos, mas principalmente Ele quer te oferecer e me oferecer a nossa salvação. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela reflexão que tivemos aqui na Tua Palavra. Como é triste ver alguns pedidos errados que a gente faz às vezes, Pai, assim como o povo de Israel fez. Coisas que a gente sabe que no final vão fazer mal para a gente, que não é a Tua vontade para a gente, mas mesmo assim a gente insiste nesses pedidos, em coisas que a gente sabe que são erradas. A gente quer pedir a Tua ajuda hoje, Pai, para que a gente comece a pedir de maneira correta, para que a gente comece a pedir pensando no céu. Para que os nossos pedidos sejam pautados pela Tua Palavra e pelo Teu reino, Pai, pela Tua vontade e não pela nossa. Para que a gente tenha certeza e a garantia sempre, Pai, de que o Senhor está do nosso lado, de que o Senhor tem planos especiais para nós e para a nossa vida e para a nossa família. O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa, Pai. Mas ajude a gente a ter a certeza de que o que a gente está pedindo, o que estamos pedindo para Ti, está de acordo com a Tua Palavra, Pai. Porque quando tivermos essa certeza, Pai, a gente pode implorar, a gente pode persistir, porque a gente sabe que o Senhor vai operar o livramento. Mas vai operar o livramento não que vai ser algo ruim para a gente, mas vai ser um futuro, Pai, vai dar uma eternidade para a gente. Isso é o que paga a conta, é o que a gente mais quer, Pai. Abençoe a cada um que está aqui presente, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet. Abençoe de maneira especial os desbravadores dessa comemoração, nesse dia especial, Pai. Continue com eles, continue conosco, por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um ótimo sábado para você e para a sua família. Que Deus abençoe. Um bom restinho de sábado.